Olá, meu nome é Luísa Lourenço Luz, eu estudo Letras na UERJ e atualmente sou bolsista de pesquisa na área de estudos literários. O meu orientador é o professor Leonardo Mendes. A minha pesquisa intitulada A Luta, de Carmen Dolores, um romance naturalista, é um desdobramento das pesquisas feitas sobre literatura nas épocas entre 1870 e 1920, final do século XIX, às vezes chamada de Belle Époque. O intuito da minha pesquisa é levantar a hipótese de que a obra A Luta pode ter sido um romance naturalista, a partir de seus aspectos narrativos, descritivos, pela descrição dos personagens e pelo contexto da época em que se passa. A literatura naturalista, no final do século XIX, estava bastante em alta, mas apesar disso, era vista como imoral e de menor valor por muitas pessoas naquela época. E o fato de que uma mulher possa ter escrito ficção naturalista é bastante relevante para a pesquisa. A escritora Carmen Dolores, pseudônimo de Emília Moncorvo Bandeira de Melo, pertencia à classe média alta do Rio de Janeiro. Seguiu carreira jornalística, conseguindo paridade salarial com seus colegas masculinos. Suas principais obras mais famosas são seus livros de contos e crônicas, como Almas Complexas, Gradações, Um Drama na Roça e Ao Esvoaçar da Ideia, um livro em que ela expõe seus ensaios e ideias a favor do divórcio, da educação feminina, dos direitos das mulheres em geral. O enredo da obra Luta narra a história de uma moça chamada Celina que vivia num hotel em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ela vivia com sua mãe e irmãs num meio considerado um pouco livre para as mulheres da época, principalmente por conta de sua mãe, Dona Dozinda, uma viúva que era conhecida por possuir vários amantes. Então aí percebemos a questão da hereditariedade, uma forte característica da literatura naturalista, onde os personagens são influenciados pelo contexto e pelo meio em que vivem e cresceram. O marido de Celina, Alfredo Galvão, é um homem sem muitas características fortes, que ainda mora com sua mãe, Dona Margarida, uma personagem extremamente conservadora que não aceita o casamento do filho. Celina, ao se casar, logo se desilude com a vida conjugal, com a família, com a felicidade no casamento, e por isso essa personagem ficou conhecida como Madame Bovary das Ruas Marrecas, referência à personagem de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Nessa obra, as personagens femininas não são descritas como mulheres submissas, sem opiniões, muito pelo contrário, são mulheres de bastante atitude, gênio forte, com opiniões bem polêmicas, ao contrário dos personagens masculinos, que quase não aparecem na história e não possuem foco central. Então, a partir dessa pesquisa que ainda está em curso, podemos mostrar um outro lado dessa literatura naturalista que era considerada imoral, mas que apesar desse julgamento, era mais consumida e vendida pelos leitores da época. E o fato de que uma mulher, Carmen Dolores, pode ter escrito uma ficção naturalista muda totalmente a trajetória desse tipo de literatura no Brasil, e é uma grande novidade para a pesquisa literária brasileira. Uma mulher que escrevia romance naturalista.